Oi, minha gente, eu sou Cida Bento e nessa temporada do Entrevista nós estamos conversando sobre a lei que obriga o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira. No programa de hoje nós vamos falar sobre diversidade religiosa nas escolas. Para conversar sobre isso, hoje vou falar com o Babalaô Ivanir dos Santos. Ele é pós-doutor e orientador do programa de pós-graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E é conselheiro estratégico do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas. Oi, Ivanir. Oi. Obrigada pela sua presença aqui na nossa entrevista. Nada, imagina, você não tem que agradecer, você convoca. Você convoca, nós temos que estar juntos. Ivanir, fala um pouco desse relatório que está no site da Unesco e que traz um panorama da intolerância religiosa no Brasil. Por que é que as religiões de matriz africana são as mais atacadas? Bom, primeiro, esse relatório ele é um panorama da intolerância religiosa em todos os segmentos. Não só das religiões mais africanas, mas fala do antissemitismo, fala da islamofobia, fala da questão que os indígenas estão sofrendo em Mato Grosso, mas historicamente no país, o grupo mais atingido sempre foram os grupos de religiões de matriz africana. Se você olhar na colônia e no Império, foi objeto da perseguição pelas ordenações filipinas, que era o Código Criminal da Igreja, que existia no Brasil, seja no Código Criminal de 1830, primeiro Código do Império. Tanto as nossas práticas como a capoeiragem, como a cultura era perseguida, ou depois no Código Criminal de 1890, que é o Código Criminal da República, o primeiro Código da República, seu artigo 56 e 57. Então você tinha o Estado diretamente fazendo essa perseguição. Tanto que o exemplo é aqueles objetos que estão saindo, que saíram do Museu da Polícia, foi para o Museu da República, isso aqui no Rio de Janeiro, que são prova desse crime que o Estado brasileiro perpetrou contra nós. No Brasil todo você vai ter esse fenômeno, né, que aconteceu. E hoje você tem essa ideia do crescimento de segmentos religiosos fundamentalistas neopentecostais, já desde os anos 70, anos 80, que começaram a ter como foco a demonização das nossas práticas, mas não só da prática, mas também da cultura. Então isso tem crescido muito e hoje, os dados têm demonstrado que mais de 75% dos casos, né, de violação dos direitos e de violência sobre a intolerância religiosa recai sobre as religiões de matriz africana. Em especial ao candomblé, a umbanda tradicional e mesmo assim também a umbanda kardecista, que nasce no início do século XX, de Zélio de Moraes, também é objeto dessa perseguição. O que as pessoas precisam conhecer de cultura, de terreiro, para quebrar esse preconceito e para favorecer a aproximação das escolas com a cultura e a história africana e afro-brasileira? Primeiro, nós temos que sair da armadilha que se colocou a Lei 10.639. Ela é colocada numa armadilha como se ela fosse uma lei religiosa, de ensinar religião nas escolas. Afro-brasileira. Não é isto. A lei fala de cultura e de história. E aí, à medida de você mobilizar os alunos, de dizer que é uma lei que fala de história e de cultura, mobilizar os familiares e, consequentemente, a comunidade e as lideranças religiosas em torno, é um caminho possível de você esclarecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ninguém está ensinando ninguém a virar no santo, né? Popularmente, como a gente fala. É, na verdade, conhecer até a mitologia, como você aprende a mitologia grega, né? História geral na própria escola. O que te fez protagonizar a marcha, a caminhada pela liberdade religiosa? Primeiro foi as notícias que aconteceram em 2008, no Jornal Extra, que falava que traficantes evangélicos ou evangelizados, na Ilha do Governador, passou a expulsar
o pessoal de Umbanda e Candomblé daquela área na Ilha do Governador, e também não podia usar branco, não podia circular, e muitos foram expulsos. Aí houve uma grande mobilização no Rio, no CEUB, liderado pela Fátima Damos, uma umbandista, né? E que se fez um grande debate para conversar com as autoridades públicas. E a decepção nossa, como nós fomos à Assembleia Legislativa, não apareceu nenhuma autoridade pública da área de segurança. Esse é um dado importante. Esse é. Aí foi a partir dali que eu tive a ideia de sugerir ao pessoal que nós fôssemos organizar uma caminhada em Copacabana para chamar a atenção da sociedade. No final, no primeiro momento só tinha religiosos de matriz africana, Umbanda e Candomblé. No final eu fiz uma proposta, deu uma confusão do caramba, que nós tínhamos que convidar as outras representações religiosas. E aí onde apareceu a Federação Israelita na época, meu amigo Sérgio Nisquier, liguei para um pastor negro, Marco Amaral, para que fizesse um islâmico e tal, e virou um boom. Quer dizer, na verdade só tinha eles, não tinha nem o grupo deles organizado, não. Mas a presença dessas lideranças, claro. Nós botamos 20 mil pessoas na rua, né, em 2008, então virou um sinal importante. Então eu passei a acreditar que esse diálogo, essa possibilidade, mesmo sabendo que eles não comparecem de uma forma expressiva, como deveriam, quase 95% são as religiões de matriz africana, mas esse simbolismo para a sociedade é didático e educativo. Sim. E como a escola pode ser parceira nesse movimento de uma cultura de paz, de harmonia no campo da religiosidade? Primeiro, as escolas sempre fizeram a festa junina, que é uma festa católica, que hoje está um pouco ameaçada porque se diz que é fazer idolatria. Ela também passa por esse conflito na escola. Mas ela tem que trazer para si a aplicação da Lei 10.139 e a outra lei que fala da história e da cultura dos indígenas. Se você não incorpora essas identidades, né, na diversidade da escola, na diversidade do Brasil, não vai dar certo. Então, acho que a primeira coisa que a escola tem que fazer, ainda mais as escolas públicas, que é de um Estado laico, né, tem que lutar pelo Estado laico, mesmo nas escolas particulares, que não são confessionais, que tem que ser um detalhe importante, né? Que a lei ela fala também da aplicação nas escolas particulares. Deve fazer capacitação. Acho que as secretarias de educação, os governos estaduais, municipais e o federal deveria colocar nos seus orçamentos recurso para capacitação de professores, produção de material didático para a aplicação da lei. E é também só aplicar a nossa Constituição, é só lembrar, né, que o Estado brasileiro é laico, ou seja, cabem todas as religiões, todas elas têm que ser respeitadas. Sim. Não é isso? Mas a ideia é que eles trabalhavam com o conceito de que as nossas práticas não são religiosas. Sim, são seitas. Sim, mas essa é a visão que está no século XIX, no século XVIII, até com Hegel, né? De achar que a África não tinha cultura, não tinha Deus, não era uma civilização e não eram humanos. Essa ideia incutida já para o Hegel, a partir de um livro que ele lança sobre lições da história universal, de que a Europa é superior, isso tem uma implicação muito forte na formação teológica das pessoas. Teologia é uma formação intelectual subjetiva. Se ela é eurocêntrica, né, e branca, isso vai ser reproduzido nas práticas também no campo religioso. Religião, divino e sagrado é uma coisa, religião é outra totalmente diferente. Religião é uma construção do século XIX, onde você cria ciência da religião, separa mística e magia. É como se magia fosse uma coisa do mal. Mas não existe milagre sem magia. Esse é um dado muito importante. Independente da religião. Da religião. Então, uma coisa é milagre e a outra coisa é feitiço. Né? São o uso da linguagem. Diferentes, não, as coisas são muito parecidas, mas a linguagem é diferente. Né? O conceito é diferente. Então, uma coisa do bem é outra coisa do mal. Então, é esse conceito que foi construído a partir de uma visão eurocêntrica, branca, né, hegemônica no mundo e que tem uma repercussão imediata e presente no Brasil, é que incentiva esse ato que é um ato criminoso. Intolerância religiosa é crime, não é ato religioso, é crime. Né? E, consequentemente, deve ser tratado dessa forma. Agora, para combater não é só a questão criminal, a questão da educação ela é fundamental. Fundamental. Quando você pensa o sagrado, né? E também a religião, a religiosidade,
e as religiões de matriz africana, que valores você destaca? Que princípios que você acha bonito? Primeiro, o conceito da solidariedade e do acolhimento. Solidariedade e acolhimento. Acolhimento, isso é fundamental. Observa que não há um bairro popular, isso desde os anos 30, 40, 50, 60, 70, se você observar, qualquer periferia que não tinha a igreja católica, fundamentalmente, a igreja evangélica era pequenininha e vários centros. Pode observar isso. E que lutava pela melhoria daquele lugar. Não era a igreja que lutava. Era justamente os religiosos de matriz africana, foram que criaram o samba, né? Que criaram as manifestações populares. Como diz o Zeca Pagodinho, era a festa de pobre, era aí no centro. Né? Dizia, centro e velório. Né? E nas festas tinha comida para todo mundo. E era nesses lugares também, que eu costumo dizer, que era o SUS de pobre. Isso antes de ter o SUS. Né? Tinha dor de dente, era lá que você ia para amarrar o barbante para poder tirar, era lá que você ia na rezadeira, as parteiras, né? Não tinha maternidade para todo mundo. Então, observa a função social do terreiro. E de saúde que os terreiros tinham. Então, a demonização ela faz parte justamente de você combater essas práticas. Não é à toa que já no século XIX, os médicos sanitaristas, e na virada do XX, é quem mais promove a perseguição aos herbalistas. Estava né? tirando o território deles. O discurso da questão da saúde. Então, mesmo em alguns municípios, você vai ver isso muito nítido, as presenças. Eu te dou o exemplo de Caxias, no Rio de Janeiro. Nos anos 50, 60, você tem duas grandes figuras. Você tem o Tenório Cavalcante e tem o Joãozinho da Goméia. Entendeu? Observa bem. Então, se você pegar qualquer município pequeno, né, de periferia de maioria negra, de presença negra, ou nordestina aqui no Rio de Janeiro, foi um fator civilizatório e de progresso na comunidade. Diferente hoje do que com o crescimento do neopentecostalismo, né, e de setores pentecostais, que passaram então a demonizar e achar que é o atraso. Nunca foi atraso, sempre foi avanço. O que me chama a atenção quando eu olho essa questão da intolerância religiosa é quanto ela está longe do que a gente conceitua como território do sagrado, da religião, né? A apologia ao uso das armas, a violência contra as pessoas ou contra os terreiros, a imposição de que a família toda tem que aderir a esta ou aquela religião, e a mobilização, às vezes, de segmentos violentos de uma comunidade contra uma religião. Então, isso está longe do que a gente pensa do território do sagrado, do território das religiões. Né? Primeiro que não tem nada de sagrado e divino nisso, nessas construções. Não tem. Na verdade, tem que entender que por trás da lógica religiosa existe também uma construção social, política, econômica e cultural. As pessoas esquecem disso. Sim. Não é uma questão. Uma coisa é a utilização do divino para justificar esses projetos. É muito claro. Esses grupos têm demonstrado um interesse, uma ganância política e mercadológica e de negócio, inclusive com a verba pública do Estado. Acabamos de ver isso recentemente no Brasil. Eles têm projeto de poder. E nem para os seus. Porque se por um lado eles fazem tudo isso, pregam a morte e tal, eles são omissos. Dou um exemplo, quando a bala perdida entra na comunidade, ela não escolhe se você toca tabaco ou lê a Bíblia. Então o número de crianças e jovens evangélicos que são assassinados, que são mortos por essa violência, você não ouve a voz de nenhum grande liderança deles, nem no Congresso Nacional, e nem a presença deles no enterro dessas pessoas. E eu acho que, para finalizar aqui nossa fala, eu acho que o avanço nessa questão de respeitar todas as religiões está na base do que é um sistema democrático. Para respeitar as instituições, respeitar, fortalecer a democracia, não tem outro caminho do que o reconhecimento da pluralidade belíssima que caracteriza nosso país. Né? E que está na Constituição Federal. Na Constituição. Então, o ataque à Umbanda e o Candomblé, ou qualquer outro grupo religioso,
na verdade, um ataque à Constituição. Sim. No entanto, não é encarada assim. E um ataque à democracia, está lá nos atos antidemocráticos. E não é encarada assim. Sim, Você vê que em nenhum momento, eu estou dizendo aqui, não é só do conflito individual de vizinho, familiar, que tem muito conflito, ou na escola. Eu estou falando das lideranças que falam publicamente. Sim. Né? E nenhum deles, na verdade, são punidos por conta daquilo. Porque o grande problema não é só a ação do fiel. É como a instituição pensa e ela forma pessoas para ter esse tipo de atitude. E virou uma atitude social. O grande problema é que ela perdeu o controle. Eu queria te agradecer muito por ter trazido esse tema. Eu acho ele crucial para o avanço da compreensão, né, da lei, da implementação das diretrizes curriculares nacionais. Acho fundamental. Então, eu sou grata a você e chamo agora nossos saberes e fazeres para iluminar, para complementar aquilo que nós conversamos hoje, eu e o Babalaô Ivanir de Santos. Olá, Cida e pessoal do Entrevista. Eu sou Patrícia Santana e falo aqui de Belo Horizonte. O trabalho que eu gostaria de comentar, né, de prática antirracista, são as mostras de cultura africana e afro-brasileira desenvolvidas na Escola Municipal Florestan Fernandes, que teve início no ano de 2008 e perdura até os dias de hoje. O trabalho se inicia primeiramente todos os anos com a formação de todos os profissionais da escola. Depois são construídas oficinas para a elaboração dos projetos e escolha do tema. A cada ano desenvolvemos um tema específico: quilombo, povos indígenas, literatura negra, música negra. E após a definição do tema, os trabalhos se iniciam, desde a educação infantil ao final do ensino fundamental. Todos os professores e professoras e funcionários e trabalhadores da educação estão envolvidos dentro desse projeto, com apoio permanente da gestão da escola. Então são desenvolvidos trabalhos de pesquisa com a temática, de acordo com a faixa etária, ao longo do ano. E esse projeto culmina com uma amostra de cultura africana e brasileira, que geralmente acontece no mês de novembro, aberta a toda a comunidade, com a apresentação dos trabalhos, apresentações culturais, e servimos também uma comida típica da culinária afro-brasileira. Terminamos por hoje. Se você quiser rever esse programa ou outro qualquer do canal Futura, acesse a Globoplay. Se quiser denunciar casos de intolerância religiosa, Disque 100. Tchau.